A gente vai começar esse bloco, pastor, com a pergunta da Thelma. E ela vai lá no Velho Testamento, ela diz o seguinte: pastor, por que é que Uzá foi morto quando ele tentou ali segurar a arca devido aos bois terem tropeçado? Poxa vida, pastor, ele não teve culpa. Por que que ele morreu? Então, é uma pergunta. Obrigado pela sua pergunta. Thelma, né? Então, Thelma, olha só. Há uma resposta importante sobre isso. Porque, na verdade, sabe quando tudo está errado? O erro partia da atitude de Davi, de querer fazer de maneira humana o que deveria ser feito de maneira espiritual, conforme a vontade de Deus. O erro parte do rei, que queria trazer a arca. Parece não, a motivação estava certa. Mas só de motivação as coisas não se movem adequadamente. Tem que haver resposta aos princípios da palavra. Aquela arca, Deus queria derrubar. E Uzá tentou sustentar o que Deus queria derrubar. Porque é claro que o desejo de trazer de volta a glória de Deus, que estava representada pela arca, porque Deus não habitava em cada pessoa, Deus só habitava num país e num só lugar, no tabernáculo. E onde? Não era no tabernáculo inteiro, era dentro da arca. A arca representava e era a expressão clara da presença de Deus. E carros de boi é uma invenção humana dos filisteus, porque deveria ser trazida no ombro de sacerdotes consagrados para aquele propósito. Agora, Uzá, ele é filho de Abimeleque, que era, se eu não estiver enganado, o nome do pai dele é esse mesmo, mas era um sacerdote também que teve a arca guardada, porque não tinha o tabernáculo, não tinha o templo ainda. Eles tinham que guardar ela em algum lugar. Era a presença de Deus, mas ela ficou guardada 20 anos na casa. Uzá foi um garoto que cresceu ali ao lado da arca. O erro não parte de Uzá, parte do pai que não explicou a seriedade da presença de Deus. Já viu pais que às vezes não ensinam para os seus filhos a seriedade da maneira como eles invocam e se comportam diante de Deus? Ou diante da própria vida, às vezes ignorando Deus, vivendo o mundo indiferentes a Deus. É o caso de Uzá. E o erro não foi só nele estender a mão, o erro parte de uma história inteira ignorando a presença de Deus. E quando ele estende a mão, como está escrito, né? Em 2 Samuel capítulo 6, a arca estava chegando no local, né? Lá em 2 Samuel 6, versículo 6, está escrito assim: quando eles chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Não tente segurar aquilo que Deus quer derrubar. Não tente sustentar aquilo que... Eu sei que às vezes muitas pessoas em muitas igrejas, não, eu vou ficar aqui, eu gosto do pastor, ele está fazendo errado, mas eu não tenho coragem de fazer isso com ele. Aí financia o erro. Isso é você tentar segurar o que Deus não aprova. Seja muito cuidadoso com isso, muito temente a Deus. E a atitude errada de Uzá foi considerar comum o que era sagrado. Quando nós consideramos as coisas de Deus normais, comuns, nós estamos profanando aquilo que é sagrado. Profanação é tirar as coisas do lugar santo e colocar no lugar comum. E é claro que o erro partiu de Davi, de trazer a arca de uma maneira errada, sem o culto adequado, sem a reverência e a solenidade adequada. E Uzá já estava embarcado no erro há muito tempo. E Deus quis chamar a atenção da nação inteira. E ele conseguiu. Mas não era para chamar só a atenção da nação, não. Até hoje Deus chama a nossa atenção com o erro de Uzá, para que não incorramos no mesmo erro. Eu espero que eu tenha te ajudado. Com certeza, pastor. A Bíblia diz no versículo 7, Raquel, que então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Mas será que Deus faz isso de maneira, vamos dizer, leviana? Jamais. Havia uma conjuntura de motivos para isso. E Deus não vai deixar passar. Porque quando você homologa o que é errado, você perpetua o erro. E Deus não é alguém que deixa o erro para lá. Para o nosso bem, ele traz disciplina com severidade. Mas nesse caso, o Davi também não deveria ser punido? Porque ele teve a grande ideia? Mas Davi foi punido porque a reputação dele custou caro nesse erro. A nação inteira, por muito tempo, falou mal de Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi se entristeceu. Ele foi para Deus e Deus falou, então faça as coisas da maneira correta. Eu até concordo com você trazer a minha glória de volta. Mas a minha glória, você não a atrai de maneira leviana, de maneira mundana. Deus não admite essa mistura. A ira de Deus se acendeu contra Uzá e o feriu ali por essa irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Quando você anda diante de Deus de maneira irreverente, você está caminhando pela morte. Não vou dizer que você vai morrer fulminado como Uzá, mas você vai morrendo espiritualmente, tudo na sua vida vai definhando.
E o maior julgamento de Deus é entregar você a sua própria irreverência. Que aí você não percebe e você mergulha nela. Pastor, eu pensei em reverências de pequeno grau, assim, não sei se tem a ver com o que o senhor está falando. Mas, por exemplo, no que tange a ensinar os filhos. Chegou a hora do culto, né? Ou o culto familiar, às vezes o menino está mexendo no celular, ou está disperso, está fazendo uma coisa ou outra. É interessante a gente falar, para com isso, preste atenção, tenha o temor de Deus, agora é hora somente do Senhor. Não é somente interessante, é extremamente necessário. Porque quando um pai fala, uma mãe fala, o filho ouve. Mas quando o pai faz, o filho imita. Você não somente cobra de maneira severa, e o filho não pode ter escolha das coisas. Se os pais permitissem que os filhos escolhessem entre ir para a aula ou não, você acha que algum garoto ou a garota ia para a escola? O pai não pode definir, não pode permitir que o filho defina as suas escolhas, até que seja maduro e tenha amadurecido nas boas escolhas que você, como pai, os ensina. Então tem que ter reverência, firmeza. E certamente o pai de Uzá nunca ensinou para ele essa reverência. E nesse ambiente houve um acender de ira, tocou o zelo de Deus. Mas por essa irreverência continuada. Não era dali a irreverência de Uzá. É porque Deus é que sabe das coisas. E as informações que chegam até nós, elas são exemplares e são, digamos, numa medida pequena, para que creiamos que Deus faz justiça em todas as suas ações e que Deus não errou. Quem errou foi o pai de Uzá, o próprio Uzá e o próprio rei Davi, que aprendeu a fazer da maneira certa com essa circunstância. Uai, seu app de vídeos curtos.